Então, recentemente eu vejo uma tendência nas redes sociais das pessoas compartilhando teorias de conspiração mirabolantes. São teorias muitas vezes super elaboradas e fascinantes. Ideias que causam impacto com explicações fáceis de entender, que reforçam as crenças dessas pessoas. Por isso apresentam maior tenacidade e fazem elas se sentirem bem, né? E como é bom quando a gente encontra algum texto ou imagem que fortalece a nossa maneira de pensar, né? Esses são mais rapidamente aceitos e repassados sem muito ceticismo, viralizando, influenciando a opinião pública e eventualmente afetando a política, os governos e a nossa vida diária, né? Mas veja bem, não é porque uma ideia tem tenacidade que ela é verdade, certo? Então eu queria falar um pouco sobre ciência, tá? A ciência, ela mostra o seu poder na nossa vida diária, né? É a internet no celular, equipamentos de tomografia computadorizada, jatos supersônicos, carros autônomos, né? Muitos desses avanços soariam como bruxaria para pessoas de alguns séculos atrás. Eu não duvido que reis da Idade Média dariam impérios, né, para ter uma fração do poder que é hoje acessível a tanta gente, né? Para muitas pessoas, a palavra ciência, ela tá ligada a essa quantidade de conhecimentos, teorias, invenções, tá? Isso talvez faça parecer que a ciência é algo complexo, inalcançável ao cidadão comum, tá? Quando a gente fala em ciência, vem à mente aquele cientista de jaleco no laboratório, segurando um tubo de ensaio, olhando no microscópio, né? E não é necessariamente verdade, tá? A ciência, ela avança em torno de alguns princípios muito básicos. E todo esse avanço tecnológico que a gente vê, nada mais é que o resultado do avanço incremental do conhecimento sendo aplicado, aplicando esses princípios básicos, né, ao longo de diversas décadas nas mais diversas áreas, tá? Muito mais que uma base de conhecimentos, a ciência é uma forma de pensar, uma forma de entender o mundo. E esses princípios básicos fundamentais da ciência são muito simples e fáceis de entender. E eles podem inclusive ser aplicados, né, na nossa vida diária, tá? O método científico, ele é muito intuitivo, tá? E ele é poderoso. Consiste basicamente em 3 princípios básicos, tá? O primeiro deles é formular uma hipótese, tá? O segundo princípio básico é, a partir dessa hipótese, bolar um experimento, um teste prático que possa corroborar ou refutar essa hipótese, certo? E o terceiro é garantir que esse teste possa ser repetido e verificado de uma forma independente. Por exemplo, tá? Digamos que a minha hipótese é que não existe cachorro azul, certo? Então, a minha hipótese é que não existe nenhum cachorro azul. Eu vou sair, eu posso definir um teste muito simples, né? Vou sair às ruas e observar a cor dos cachorros que eu for encontrando. Se por acaso eu encontrar um único cachorro azul, já desmenti a minha hipótese, refutei ela, tá? Por outro lado, se a minha hipótese for verdadeira, como é que eu vou provar ela, né? Eu teria que verificar todos os cachorros do mundo. E isso é inviável, né? Isso mostra um primeiro ponto muito importante, que a ciência, ela não prova nada, ela corrobora, certo? Veja bem, isso não significa que qualquer hipótese que não tenha sido refutada deve ser aceita como verdade indiscriminadamente, né? Com peso igual. Muito pelo contrário, o ponto importante de entender aqui é que se eu quero provar uma ideia, eu preciso refutar ela. Eu preciso pelo menos tentar refutar ela. Vamos fazer uma outra analogia. Imagine que eu estou construindo uma estante, tá? A gente quer construir uma estante robusta, resistente, capaz de suportar muitos livros e outros objetos pesados, tá? Para provar que essa estante é robusta, eu posso colocar objetos pesados nela. Eu posso também, de repente, chutar a estante. Eu posso pegar um martelo e dar golpes de martelo nela. Eu posso pegar a estante e, de repente, jogar da janela do 2º andar, né? A cada teste que essa estante passar, aumenta a minha confiança na robustez da estante. Na prática, a estante não vai ser infinitamente robusta, né? Então, se a gente quiser mesmo saber o quão robusta é a estante, a gente vai precisar levar ela ao limite, aplicando cargas cada vez mais pesadas até que uma hora ela quebra, tá? A mensagem importante aqui é que se eu quero testar uma hipótese, eu devo tentar destruir ela. Só depois de verificar como essa hipótese resiste aos meus ataques, eu vou saber o quão robusta ela é, tá? Isso não é intuitivo. Normalmente, se a gente gosta de uma ideia, a gente quer proteger ela. É uma estante
quebrada, ela perde sua utilidade, mas as ideias não são instantes, certo? No pensamento científico, esse ceticismo é a base de tudo, tá? É importante duvidar, e principalmente duvidar daquilo que acreditamos, tá? Buscar fatos que refutem nossas ideias. Isso nos ajuda a criar uma fundação sólida em cima da qual a gente pode colocar alicerces que vão servir para os nossos argumentos, tá? Desenvolvendo um pensamento crítico, posicionamentos bem embasados, etc. Tá? Também notem que no método científico tudo precisa estar necessariamente atrelado a fatos, tá? Observações pragmáticas, certo? Evidências. Nem sempre a gente tem acesso direto às evidências, mas frequentemente a gente pode verificar as fontes, buscar verificar os documentos originais, examinar o que foi dito, o que foi publicado, né? Ao invés de simplesmente confiar naquilo que está escrito numa postagem lá numa rede social, certo? É também importante entender, tá, um outro princípio fundamental, conhecido como a navalha de Occam, tá? Como eu falei antes, né, as hipóteses elas são só corroboradas. Então, o que faz eu preferir uma hipótese ao invés de outra, certo? Aí entra a navalha de Occam. A navalha de Occam, ela sugere que a gente sempre deve dar preferência à explicação mais simples, desde que explique todos os fatos observados, é claro, né? Por exemplo, se eu vejo uma maçã cair de um galho de uma árvore, tá? Eu posso supor, uma hipótese, né, seria supor que ela caiu de madura. Uma outra hipótese, por exemplo, seria supor que um ser alienígena, né, estava escondido na copa da árvore derrubando maçãs por acidente, tá? A não ser que haja outro tipo de evidência, se eu só vi a maçã cair ali, né, eu devo preferir a hipótese de que ela caiu de madura. Por outro lado, por exemplo, tá, se eu sei que naquele momento aconteceu uma festa fantasia infantil lá, e que eles estavam brincando de esconder, e que daí tinha um menino vestido de alienígena que subiu na árvore para se esconder, né? Aí já começa a haver mais razões para considerar a segunda hipótese, que o alienígena teria derrubado a maçã, né? Teorias de conspiração geralmente montam esquemas mirabolantes, histórias assim extremamente convolutas, né? Complicadas, complexas, baseadas em poucos fatos, tá? Geralmente essas teorias trazem consigo algum elemento que acaba seduzindo a imaginação de um certo público por confirmar aquelas crenças e valores que aquele público quer acreditar. Isso acontece de forma ainda mais fácil, né, hoje nas redes sociais, porque a gente acaba vivendo nessas bolhas. São comunidades onde todos pensam mais ou menos de uma forma parecida, e isso nos coloca numa certa zona de conforto, fazendo a gente tem pouca oportunidade de confrontar as ideias. Por isso é muito importante ativamente tentar sair dessa zona de conforto, buscar o diálogo com diferentes comunidades, tá? E assim, antes de encerrar, eu quero também deixar claro que a ciência ela não é tudo, tá? Nem é a única forma válida de ver o mundo. Tá? A ciência ela lida com uma parte bem específica do universo desses fenômenos possíveis, tá? A ciência foca naqueles fenômenos que possam ser observados e replicados, tá? Não significa necessariamente que não existam outros tipos de fenômenos, tá? Nem significa que existam também, tá? Se algum evento bizarro acontece de uma forma muito rara, mesmo que uma única vez, ou se ele não pode ser reproduzido, ele foge ao alcance da ciência, tá? Então, por exemplo, tá? Sob o olhar da ciência, a gente não tem como examinar se Deus, querendo salvar a vida de uma pessoa, ele se manifestou numa mancha, numa queimadura de torrada no café da manhã daquela pessoa, dando um sinal que fez aquela pessoa desistir de um voo que caiu e matou todos os passageiros, né, para salvar a vida daquela pessoa. A ciência não tem como provar, nem como desprovar isso, tá? Foge ao escopo da ciência. A gente não tem como verificar se um espírito guiou a mão de um médium que transcrevia algum documento do além, tá? A gente também não tem como explicar a aparição de luzes no céu num certo dia lá, que se aquilo era uma nave alienígena ou não, né? A ciência ela não está tentando necessariamente desmentir nem comprovar esse tipo de experimento. É claro que ela oferece uma base para a gente examinar, né, o que aconteceu, né? O método científico ajuda a gente a examinar fatos, hipóteses, mas o essencial é que a gente entenda que existem vários fenômenos naturais e até mesmo sociais
que podem ser testados, tá? E repetidos de forma controlada. E esses fenômenos sim são muito importantes, pois se comportam de forma previsível e por isso mostram resultados que a gente pode confiar. Tá? Em cima desses fenômenos replicáveis e com base em seus resultados bem conhecidos é que se constroem as tecnologias. Tá? Então a ciência ela se preocupa exclusivamente com esse tipo de fenômeno. Parece super restrito e é, certo? Mas mesmo considerando apenas esse pequeno universo, né, de fenômenos, esses dão suporte a uma quantidade fantástica de teorias, que vão lá desde a descoberta de novos planetas habitáveis até teorias de universos paralelos. Tá? Quem sabe a gente também possa usar um pouco de todo esse poder em nossas vidas diárias, sendo um pouco mais cético, buscando saber dos fatos, né, que dão suporte às teorias que tanto nos cativam, certo?